Amém. Jesus nosso Senhor. Sou o pastor Davi aqui da Igreja de Valparaíso. E nós chegamos a mais uma mensagem da série Os Ministros da Nova Aliança. As Promessas de Deus. Autor Pedro Dong e André Dong. Estou com a terceira semana com o título Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Amém? Essa mensagem, irmãos, ela pode ser encontrada em dois livros da editora Árvore da Vida. As Aparições do Deus da Glória e A Igreja é de Deus. Ambos do irmão Pedro Dong. Amém? E antes de eu começar a compartilhar o meu ponto, a minha porção com os irmãos, eu queria orar um pouco com os irmãos. Amém? Então, onde você estiver, feche seus olhos e vamos orar. Amém? Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor tem cuidado da igreja. O Senhor tem cuidado dos santos. Senhor, nós cremos em Ti, Senhor, que o Senhor está nos guardando. Senhor, então, guarda todos que estiverem assistindo esse vídeo, guarda suas famílias. Senhor Jesus, também amolece nosso coração. Senhor, tira toda e qualquer incredulidade. Senhor, nós queremos crer mais em Ti. Senhor Jesus, amém. Aleluia. Então, meus amados irmãos, essa semana ela fala de alguns itens importantíssimos para a nossa vida cristã, né? A palavra do Senhor, ela nos ajuda a avançar, né? Ela nos ajuda a confiar em Deus. Então essa semana é uma semana bastante importante. Tá cheio de pepitas, cheio de bênçãos do Senhor, amém? Cheio da palavra profética, da palavra fundamental também. Senhor Jesus, eu tenho alguns pontos que eu queria compartilhar com os irmãos, alguns pontos que eu achei interessantes. Amém, irmãos? Então, o irmão, essa mensagem, ela já começa com uma afirmação, né? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Então, irmãos, é uma pergunta também. Você tem crido em Deus? Como é que está a sua fé? Como é que está o seu amor pelas coisas do Senhor? Ou você ainda está olhando para essa terra? O Senhor, Ele precisa de você. O Senhor, Ele tem uma vontade. E essa vontade, ela precisa ser concretizada. Ela precisa ser feita. Então, essa semana, ela começa fazendo uma pergunta, né? Aqueles que se importam com a vontade de Deus. Você se importa com a vontade de Deus? Se você pensar, às vezes nós nos importamos muito com a nossa vontade, né? E o Senhor, Ele precisa que nós nos importemos com a vontade dEle. O Senhor, quando Ele veio aqui na terra, Ele escolheu 12 discípulos. E esses discípulos, eles deixaram tudo para seguir o Senhor. Irmãos, quando eu vejo isso, né? Eu fico pensando, quão maravilhoso era escutar a voz do Senhor. Quão maravilhoso era ver o Senhor. Irmãos, era uma coisa muito, muito forte.
Porque a Bíblia fala que eles estavam trabalhando ali, mas eles imediatamente eles deixaram tudo para seguir o Senhor. Em Mateus 4, 18 ao 20, ele fala bem assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então, imagina o Senhor chamando, imagina a cena. Eu quando trabalhava com meu pai, eu já trabalhei muito com meu pai. Para eu deixar meu pai assim, trabalhando, tinha que ser algo muito, mas muito importante. Nunca aconteceu. E eles aqui, eles deixaram tudo para seguir ao Senhor. Irmãos, eu também quero ser como esses que deixam tudo e seguem ao Senhor. Eu quero confiar no Senhor. O Senhor, Ele nos escolheu. Irmãos, isso é um privilégio. Você ser escolhido pelo próprio Senhor, isso é um privilégio. E você não pode abrir mão do seu chamamento. Você não pode abrir mão do seu direito de primogenitura. Você tem que valorizar. O Senhor, Ele, quando nos chama, não é porque nossa vida será mil maravilhas. Não, irmãos, não é isso. O Senhor, quando Ele nos chama, é para Ele trabalhar em nós e se mostrar a nós pelas situações do dia a dia. Né? O apóstolo Paulo, ele, na sua segunda carta aos Coríntios, ele passava por grandes tribulações. Grandes tribulações. Mas ele não confiou nele. Ele confiou no Deus que ressuscita os mortos. Então, irmãos, esse Deus, Ele ressuscita os mortos. Enquanto nós tivermos saída para os nossos problemas, enquanto nós tivermos ainda uma carta na manga, o Senhor não pode se mostrar na sua totalidade. O Senhor só vai se mostrar a nós quando nós não tivermos mais saída. Você já teve essa experiência de não ter saída e do nada Deus aparece. Deus, ele levanta uma esperança. E outra coisa, meus amados, nós precisamos ter essas experiências. Nós precisamos ter essas experiências para poder confiar nesse Deus. Um Deus que ressuscita os mortos. Vamos ler 2 Coríntios, só para a gente ver ali na Bíblia. 2 Coríntios, Senhor Jesus. 1. Diz assim, Senhor Jesus. Amém. O versículo é 2 Coríntios 1, do 8 ao 9.
Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, irmãos, esse Deus, ele é maravilhoso. Precisamos confiar nesse Deus. O ministro da nova aliança, ele deixa todas as coisas e segue ao Senhor. Ele não vende o seu direito de primogenitura. E ele crê no Senhor em qualquer situação. Ele entende que a carne dele não pode fazer nada. Paulo ele fala em 2 Coríntios 3, 5, ele diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Entende, irmãos? A nossa carne nada pode fazer. Pode fazer nada. Nós não podemos confiar na carne. Nós temos que confiar no Deus que ressuscita os mortos. Nós somos vasos de barro. Nós somos frágeis. Mas dentro de nós há um tesouro. Fala aqui em 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém, irmãos? Você está vendo aqui tribulações, angústias, destruição. Você está disposto a passar por tudo isso? Senhor Jesus, que nós possamos ter esse coração, irmãos, que ama o Senhor, que crê no Senhor. Nós vemos também nessa semana que o Senhor, Ele nos convida a fazer parte de um relacionamento perfeito. Um relacionamento cheio de alegria, cheio de paz. Essa questão, de antigamente a gente pensava que o Senhor... Eu pensava assim, que Deus tinha criado o homem porque ele estava só. Não, meus amados irmãos. O Senhor criou o homem para ele participar de um relacionamento perfeito. Amém? Vamos ler João 17, 24. João 17, 24. Irmãos, aqui é o ápice da revelação divina. João não ousou nem escrever, Ele só transcreveu as palavras do Senhor. Então, o João 17, 24 diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo o que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Irmãos, esse versículo aqui é muito importante. Nós percebemos que antes da fundação do mundo, Pai, o Filho, o Espírito já tinham um relacionamento perfeito. E a Bíblia também mostra, aqui em Provérbios 8,
Provérbios 8, a partir do 22, diz assim: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci. E antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda que ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando eu preparava os céus, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando trançava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias. Em outras versões, na King James, fala que dias após dias eu era a sua alegria. Eles eram alegres, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Olha só, irmãos, quem somos nós, cheio de dificuldades, cheio de pecados, cheio de fraquezas, mas o Senhor, Ele queria nos chamar para fazer parte dessa união, dessa alegria, dessa felicidade. O que o mundo conhece sobre felicidade é superficial. Não é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está em Cristo. Está em fazer parte desse relacionamento perfeito. E aí sim está a verdadeira felicidade. Então o Senhor nos chama para entrar dentro dele. Né? O livro de João, a epístola de João, né, os versículos 14, 15, 16, 17, ele fala do plano macro, né, da macroeconomia de Deus. O que Deus quer fazer com o homem. Aqui fala. Ele quer levar o homem para dentro do Pai. Mas para ele nos levar para dentro do Pai, precisava de um caminho. E Deus, ele escolheu Jesus, seu Filho, para ser esse caminho. Então nós percebemos que o Senhor, Ele se alegra conosco. Mas como é que eu sou pecador, cheio de falhas? Como é que eu vou entrar dentro de Deus? Não tem como. Né? O Alimento Diário falou assim que quando você faz um transplante, né, você tem que tomar, os médicos aplicam imunossupressores, né, para que o corpo não rejeite. Então, para Deus não me rejeitar, eu preciso ser santo. Ser santo não é fazer as coisas certinhas, né? Não, é muito mais do que isso. Ser santo é se parecer com Deus. Entende, irmãos? É se parecer com Deus. João 17, 26. Senhor Jesus. João 17, 26. Tem uma parte interessante que diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja.
Entende, irmãos? Então o Senhor, Ele nos tirou do mundo, morreu por nós, nos trouxe para a igreja, né, para que nós continuássemos a nossa transformação, a nossa santificação. Senhor Jesus, pelo nosso Senhor Jesus, né, que abriu o caminho, né, hoje a humanidade está em Deus, por meio de Jesus. Ó Senhor Jesus, e em todos os escritos de Paulo, né, ele descreve a nossa redenção, a santificação, a justificação, a santificação disposicional, a transformação e conformação. E depois da santificação vem a glorificação, que é a nossa esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, irmãos, todos os dias nós erramos, mas precisamos nos arrepender, porque Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Então, quando o Senhor nos tira do mundo, né, e nos coloca em outra esfera, é a nossa santificação posicional. Nós mudamos de posição. Antes nós estávamos no mundo, mas agora nós mudamos de posição. Agora nós estamos na igreja. Mas não para por aí. Né? Na igreja eu preciso continuar, eu preciso deixar o Senhor continuar o trabalhar dele em mim. Né? Em Filipenses 1:6, olha só, diz lá, irmãos, Filipenses 1:6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então essa obra que já começou, o Senhor ele vai trabalhando em nós até o dia de Cristo. Entende, irmãos? Então nós precisamos valorizar ser escolhido. Precisamos crer no Senhor. Amém? Então o ministro da Nova Aliança, ele confia no Senhor, ele não vende o seu direito de primogenitura, ele também deixa o Senhor trabalhar nele, para que ele possa ser santificado. Isso, irmãos, isso não é de um dia para o outro. Isso é cada dia. Todo dia, né? Todo dia é um dia. Todo dia você pode estar lá diante dos pés do Senhor. Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda. Quantas vezes eu já passei por situações assim, que eu achava que não ia conseguir. Mas o Senhor, ele é fiel, irmãos. Ele é justo. E o livro de João, ele fala do plano macroeconômico, né? O plano macroeconômico de Deus, né? Ali os versículos 17, 14, 15, 16, 17, ele mostra o plano de Deus para o homem, né? E esse plano é glorificar o homem. Mas esse plano macro, ele precisa de um plano microeconômico para operalizar o plano macro, né? Para nós chegarmos a João 17, que é o ápice da revelação divina, nós precisamos do livro de Hebreus, para entender como é que isso foi feito. Amém? E foi feito por meio de Jesus. Então, Hebreus 1:5 diz assim: pois qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, e hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? O 2:5. Hebreus 2:5. Pois não foi a anjo que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. O 6. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que deles te lembres? Ou filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos.
todas as coisas sujeitaste debaixo dos pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não temos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Olha só, irmãos, que versículo que nos ajuda. O Senhor, Deus mandou o seu Filho em carne para entender o que nós passamos. Então, o nosso Senhor Jesus, ele nos entende. Entende? Ele nos entende. Então, vamos continuar aqui, irmãos. O 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Entende? Então, irmãos, os sofrimentos, ele visa nos aperfeiçoar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, não perca a esperança. O nosso Senhor Jesus também sofreu e Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o que é sofrer. Nós temos um Deus que entende a nossa condição. Senhor Jesus, Ele nos socorre. Hebreus 2, 14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também Ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha só, irmãos, antes nós éramos escravos, ficávamos com medo, estávamos escravizados por conta do poder da morte. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele destruiu o que tinha o poder da morte. Então, irmãos, nós precisamos viver felizes, alegres. Não precisamos mais temer a morte. O Senhor já venceu. O 15, 2,15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha só. Vou morrer, um dia eu vou morrer. Você que tem um Senhor, você que creu, você que crê no Senhor, se você continuar aos pés do Senhor, se você continuar se santificando, crendo no Senhor, você vai ser introduzido dentro de Deus. O Senhor vai te glorificar. Aleluia! O 16. Pois Ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Senhor Jesus. Por isso, 17, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Olha só, irmãos, por isso que nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos conhecer esse Deus e também nós precisamos conhecer os caminhos de Deus, que é totalmente diferente. Conhecer a Deus, você conhece a Deus, a justiça de Deus. Deus é misericordioso, Deus é amor. Agora você conhecer como Deus trabalha, né? Precisamos também conhecer. O povo de Israel, eles não conheciam os caminhos do Senhor. Eles não conheciam os caminhos do Senhor. Então, nós precisamos conhecer os caminhos do Senhor. O 18 diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu,
tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Você tem sido tentado? Tem alguma coisa te tentando? Deus, Jesus, Ele pode te socorrer. Senhor Jesus. Irmãos, como eu fico feliz de escutar isso, de ler essas palavras. Essas palavras me animam. Não quer dizer que os sofrimentos não vão vir. Mas quando essa palavra, ela entra dentro de nós, ela nos fortalece. Né? Ali, passagem de Efésios 6, né? Que a palavra, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada que é a palavra de Deus. Então, irmãos, conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, ela nos fortalece. Essas questões, né, nos fortalece no dia a dia. Aí, quando você conhece os caminhos de Deus, quando você crê em Deus, você descansa. O povo de Israel, eles murmuravam porque eles não conheciam o caminho de Deus. Senhor Jesus, eles eram incrédulos. Mas também, se a gente for pensar, eles viveram ali no Egito 430 anos. E eles viram ali os egípcios, né? Adorando vários deuses. E de alguma maneira, eles começaram a praticar aqueles cultos, né? Aos deuses, né? Paulo, quando estava em Atenas, ele também viu essa questão. Ali tinha Deus para tudo, né? Deus para a colheita, Deus para o amor. Quando a pessoa estava doente, levava para o hospital, mas o hospital era onde eles adoravam Deus lá. E isso, irmãos, é uma advertência para nós. Nós precisamos confiar no Deus verdadeiro. Né? Quando o povo de Israel, né, ali dentro, ali, pedindo socorro, pedindo um auxílio, aí Deus levanta Moisés, né, como ministro, primeiro-ministro, levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Eram 600 mil homens, fora as crianças, fora as mulheres, fora alguns estrangeiros também. Imagina 2 milhões de pessoas. Então o Senhor levanta Moisés para tirar o povo de Israel, ou do Egito, para levar para a boa terra de Canaã. Mas o Senhor, ele trabalha de maneira diferente. Né? Então, quando o Senhor, ele tira o povo do Egito, e o povo ali andando devagar, né? A caminhada era lenta. 2 milhões de pessoas, eles andavam devagar. E nesse interim, Deus endureceu o coração de Faraó. E Faraó se arrependeu de ter deixado o povo ir e foi atrás. E interessante, irmãos, que o Senhor levou o povo de frente ao Mar Vermelho. Né? Isso está lá em Êxodo 13. Queria ler com os irmãos, já estou finalizando essa palavra, tá bom, irmãos? Êxodo 13. Diz assim, 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho no deserto, pelo Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Suncote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto.
O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. 14:1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, eles assim o fizeram. Era uma loucura, né? Parar de frente ao Mar Vermelho. Imagina o povo vendo isso. Já começaram a reclamar. A Bíblia diz que, vamos falar assim, Moisés, você nos tirou do Egito para morrermos aqui. Então, quando nós passamos por situações de morte, nós nos desesperamos. Mas Moisés, ele conhecia os caminhos de Deus. Entende? Então Moisés, ele estava tranquilo. E em Êxodo 14, 15 diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem por meio do mar em seco. Irmãos, Deus está falando para nós hoje: marche. Não tenha medo, eu estou com vocês. Sabe, meus amados irmãos, nós cristãos, nós passamos por muitas situações, a ponto de desesperar. Mas tem uma coisa que nós temos dentro de nós, que pode nos ajudar em qualquer situação que você esteja passando. É o próprio Deus. E esse Deus, irmãos, ele é invencível. Ele é invencível. Então, dos nossos lados, por mais nós sejamos fracos, frágeis, mortais, mas nós temos um Deus que cuida de nós. Amém? Senhor Jesus, eu queria voltar aqui e ler Hebreus 3. Senhor Jesus, Hebreus 3, 18. Que fala assim: e contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. O 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Irmãos, o povo viu todas aquelas maravilhas, todos aqueles prodígios. E eles não creram. Eles não obedeceram a palavra de Deus. Se você ler a história, você fica: rapaz, esse povo não aprende. Não aprende. Sabe por quê, irmãos? Porque o coração deles não era para Deus. O coração deles era para estavam ainda no Egito. Então, irmãos, o Senhor mandou marchar porque o Senhor ia fazer um milagre. Então, quando nós marchamos, o Senhor faz um milagre. Quando nós cremos no Senhor, nós obedecemos ao Senhor, nós descansamos no Senhor. Senhor Jesus. E o versículo 22 ao 27 de Êxodo 14, diz assim:
os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como qual muro à sua direita e sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, e até o meio do mar, na vigília da manhã. O Senhor, na coluna de nuvem, de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. E emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. Então, irmãos, cada experiência que nós passamos, precisamos confiar no Senhor, amadurecer, crescer em vida, crer em Deus, na sua palavra. Senhor Jesus. E esse coração de não crer, ele gera muitas situações ruins na vida da igreja, né? Enquanto nós discutimos, brigamos uns com os outros, tendo desavença, invejas, querer posição, nós vamos sempre ficar andando em volta do deserto. Vamos ficar andando, irmãos. E nós não temos mais tempo para isso, né? Nós precisamos crer no Senhor, praticar a palavra que nós temos escutado, amar os irmãos, né? Suportar uns aos outros em amor. Esse é o desejo do Senhor. Nos santificar diariamente, para que naquele dia o Senhor não nos coloque para fora, né? Não nos expulse, né? Como objeto estranho. Então o Senhor só vai aceitar para dentro dele aqueles que são santos, assim como ele é. E para isso o Senhor deixou a igreja, para nós crescermos em vida. Então precisamos deixar as maledicências, né? O disse-me-disse. Precisamos amar o Senhor, amar os irmãos. Eu queria ler com os irmãos o versículo-chave, né, dessa palavra que está em Hebreus 4:3. Diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então, a parte A: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Então, meus amados irmãos, essa é a minha porção. Que você possa crer no Senhor, que nós possamos crer no Senhor e descansar no Senhor. Nossa verdade, como nós falamos nessa mensagem, né? O Senhor nos convida para participar da sua verdadeira felicidade, de uma harmonia perfeita. Precisamos também deixar tudo para seguir ao Senhor, assim como os discípulos fizeram. Hoje o Senhor também, Ele continua chamando as pessoas. Hoje o Senhor te chamou, o Senhor me chamou. E eu preciso ter esse coração, você precisa ter esse coração de amar, de fazer a vontade de Deus. Precisamos também nos santificar diariamente, né? A santificação disposicional, né? Para que nós possamos entrar naquele grande dia, ser glorificado, né? Para que João 17 seja realidade em nossas vidas. Amém? Jesus nosso Senhor, que vocês possam ficar com Deus, possam confiar em Deus. Jesus é o nosso Senhor.